a minha visão sobre o que está acontecendo no mercado digital. Se você é do digital, se você vende online, você sabe que agora em 2026 muitas coisas vão mudar, assim como todos os anos mudam. No digital hoje, um ano, né, de 2022, de 2023, 2024, 2025, 2026, cada ano que passa as coisas mudam muito. Não que no mercado tradicional não mudem, mas no digital as coisas acontecem muito mais rápido. E aqui eu quero passar alguma visão, um papo reto mesmo do que eu acho que está acontecendo, né? O que vai acontecer em 2026 e também falar para vocês algumas oportunidades que eu acho que vão surgir. Então a primeira coisa que você, principalmente se você está iniciando no digital, se você está menos de um ano, esquece esse papo de que o mercado digital acabou, que o mercado digital não funciona mais. Isso não existe. Isso é mentira e copy de guru para vender um novo método. Então, entenda que o que não funciona mais são apenas estratégias que muitas vezes a gente usava nos anos anteriores. O digital ainda está aí, as pessoas ainda estão vendendo. O digital ele só cresce. Existem muitas estratégias ainda que funcionam. Só que agora a gente tem que trabalhar de uma forma diferente e é isso que eu quero falar para vocês. Mas para a gente dar sequência aqui, eu vou lembrar junto com vocês um pouco do que já foi feito no mercado digital nos últimos 4, 5 anos. Então a gente vem com estratégias e formas de vender de alguns anos para cá, como dropshipping, como PLR, como infoproduto, como lançamento, como webinars, que não é tão popular aqui no Brasil, mas eu conheço muitas pessoas que fazem dinheiro com webinar. Depois a gente faz essa transição de infoproduto para nutracêutico nos Estados Unidos, né, que eu acredito que foi o modelo que mais conseguiram escala, né, junto com os lançamentos. Mas hoje muita coisa mudou e o modelo de você vender hoje na internet, ela se tornou diferente, ela vai se tornar cada vez mais. Mas Lua, por que você acha que o mercado ele tá mais difícil? Por que você acha que as pessoas estão falando que não funciona mais? Primeira coisa, hoje quando as pessoas falam que o mercado digital não funciona mais, é porque essas pessoas, elas provavelmente elas estão replicando alguma estratégia que elas já usaram há muito tempo. E quando eu falo muito tempo no digital, a gente pode estar falando de um ano atrás. E que hoje talvez elas estejam testando e não está mais gerando faturamento. Elas não estão conseguindo mais vender com essa estratégia. E aí, como essas pessoas elas não estão se reinventando, ou elas estão olhando para o que está acontecendo no mercado, como elas param de faturar, elas acabam falando, isso daqui não funciona mais, isso daqui já não é como era antes, as coisas estão mais difíceis. Então eu vou falar para vocês o porquê que as coisas estão mais difíceis para acontecer, mas elas estão mais fácil para você executar. De uma forma mais simplificada, a gente está vivendo uma realidade onde o custo para anunciar ele está mais caro. A gente está vivendo uma realidade onde as pessoas elas já entenderam o que é uma oferta, elas já entenderam que se elas caírem numa VSL de 40 minutos, alguém vai vender alguma coisa no final. Elas já entenderam, elas já estão com um nível de consciência mais elevado e sabem que se eu chamo uma pessoa para uma live, eu vou querer vender um produto no final. Então, o comportamento de vender, o comportamento de compra das pessoas, isso mudou muito. Por isso que está mais difícil de vender. Então, muitas estratégias que a gente usava antigamente para atrair pessoas para o nosso funil de venda, hoje está mais difícil porque as pessoas elas já entenderam que você tem a intenção de fazer isso. E como vocês sabem, as pessoas elas não querem, as pessoas não gostam de vendedor e muitas estratégias que a gente utilizava, que funcionavam antigamente, basicamente a gente mascarava a venda para tentar convencer essa pessoa e vender no final. Então isso está cada vez mais difícil. Mas Lua, não funciona mais vender com VSL? Não funciona mais fazer lançamento? Funciona, só que mudou a forma de você fazer isso e exatamente eu vou explicar o porquê. Então a gente parte de um princípio onde o digital ele está mais difícil quando a gente fala de estratégias que funcionavam antigamente hoje não funcionam mais, quando a gente fala de custos mais caros de tráfego pago, quando a gente fala de pessoas com nível de consciência mais alto e já entende sobre a sua estratégia, tanto que elas caíram nessas estratégias, elas já entendem que você quer levar para uma venda, então não acaba se tornando tão atrativo, mas existem outras formas de você fazer isso hoje. Mas antes de a gente falar dessa mudança e de por que essas estratégias ainda funcionam hoje, mas elas têm que ser aplicadas de forma diferente, por que eu falei para vocês anteriormente que hoje o mercado digital ele tá mais difícil, mas ele tá mais simples, né, de você conseguir aplicar? Porque a gente está vivendo o mundo da inteligência artificial, a gente está vivendo em tempos que acesso a ferramentas e a recursos para criar algo no digital nunca foi tão fácil. Então, antes, para você criar um aplicativo, você precisava ter um parceiro, um sócio programador, ou investir para contratar uma pessoa para fazer um app para você, aonde ia demorar
30, 60, 90 dias para tentar validar e tentar vender alguma coisa. Antigamente era uma realidade onde a gente teria que contratar ator, contratar estúdio, contratar um videomaker para gravar uma VSL, depois pagar um editor, para aí sim a gente tentar validar uma oferta. Hoje a gente vive em tempos que você consegue criar esse aplicativo em menos de 30 minutos, onde a gente consegue criar uma VSL em menos de 24 horas. Então por isso que o caminho para você conseguir validar ele está mais curto, mas a dificuldade para você validar isso, ela está mais difícil. Para quem já está no digital há um tempo, a gente sabe que a questão do digital, ela está atrelada à estratégia, à qualidade, mas também a volume. Então, se você quer acertar 3 ofertas, por exemplo, no Direct Response, que é o modelo de venda, você não tem que lançar 3 ofertas, você tem que lançar 10 para acertar 3, por exemplo, com uma taxa de 30%. Então hoje, mesmo que a dificuldade aumentou para você acertar, você consegue ter mais velocidade, você consegue testar mais, você consegue ter mais volumes de ofertas, de estratégias para, consequentemente, aumentar a sua taxa de assertividade. Então, como está mais difícil de acertar, eu preciso ter mais volumes de teste. Outro fator muito importante, eu considero o fator mais importante independente se você faz lançamento, se você trabalha vendendo nutracêutico nos Estados Unidos, se você vende infoproduto na América Latina, se você vende low ticket no Brasil, se você vende oferta com expert aqui no Brasil. O que mudou muito é o comportamento das pessoas nas redes sociais. A gente sabe que as pessoas elas estão nas redes sociais para dar risada. A gente sabe que o tempo de rolagem de tela de uma pessoa, tanto no TikTok ou quanto no Instagram, ela está cada vez mais rápida. E com esse novo comportamento das pessoas rolando o feed, independente se for do TikTok ou do Instagram, com excesso de dopamina, cada vez mais rápido, a gente cada vez está com mais dificuldade de prender a atenção dessa pessoa nos nossos anúncios. Então eu tenho certeza que hoje um dos maiores gargalos dentro de uma operação independente do modelo é justamente os criativos. É você ter criativos que chamem a atenção para que a pessoa, enquanto ela esteja dando risada, assistindo um meme, esse criativo prenda a atenção dela e aí consiga levar para sua VSL, para sua página de venda. Então eu acho que hoje a atenção das pessoas, né, é a moeda mais valiosa e hoje por conta do comportamento das pessoas nas redes sociais, por conta do excesso de conteúdo que as pessoas estão consumindo, isso está se tornando mais difícil. E outro fator que o porquê que as pessoas estão falando que o digital está cada vez mais difícil é porque o custo de anúncio ele mudou muito, né? Então, anteriormente, quando você via aquelas histórias de que alguém acertou uma oferta gastando R$1.500 e fez milhões, naquela época isso era mais fácil de acontecer. Eu não vou falar para você que com esse valor hoje, que com 500, com 1.000, com R$1.500, você não consegue validar uma oferta, escalar e fazer muito dinheiro. Isso acontece, isso é uma realidade, só que hoje isso se tornou a exceção. E essa questão de estar cada vez mais caro para anunciar está totalmente ligada o valor que você está gastando para testar. Não somente as ofertas, mas principalmente o que eu falei ali, os criativos. Então hoje, por exemplo, se antes era mais fácil de a gente conseguir prender a atenção da pessoa, então antes, por exemplo, se de 10 criativos você validava 3... e você gastava R$1.000 para validar, para testar esses 10 criativos, hoje o custo disso mudou. Porque como está cada vez mais difícil de você captar a atenção das pessoas, está cada vez mais caro para você anunciar, porque você tem que testar mais. Então antes, se eu tinha que testar 10 criativos, hoje você tem que testar 30, 40, 50, dependendo. Isso influencia também no mercado que você está atuando. Então, por exemplo, hoje se você for testar criativo nos Estados Unidos para tentar vender nutracêutico, o teu custo vai ser bem mais caro, o teu CPM vai ser bem mais caro do que você vender hoje, por exemplo, no Brasil, ou você tentar validar um outro produto na América Latina. Então, antes de a gente finalizar e eu falar para vocês o que eu vejo de potencial para 2026, em resumo, as pessoas elas conhecem mais das nossas estratégias, por isso que está mais difícil. O custo para anunciar está mais caro por conta do comportamento das pessoas nas redes sociais e o nosso volume de teste ele se torna cada vez mais caro, porque a gente tem que testar mais. Também, junto com isso, como tem mais pessoas anunciando, a gente acaba, falando em questão do Facebook, a gente acaba competindo com mais pessoas para anunciar. Isso se torna um conjunto sobre 2026, sobre a partir daqui. Eu vou falar de uma forma bem simplificada o que eu acho. Eu vou falar um pouco sobre o que a gente está fazendo aqui na empresa também. Eu não quero entrar muito de, se você for um iniciante, você deve fazer isso e aquilo. Eu vou entrar numa lógica de que, cara, eu acho que
por conta que está acontecendo isso, eu acho interessante você fazer isso. E o primeiro fator é, acabou a palhaçada do mercado digital. E quando eu falo isso, essa regra de acabou a palhaçada pro mercado digital, e sobre o que eu vou falar, é sobre os negócios sérios do mercado digital. Não é sobre você rodar golpe, sobre você rodar drop sem shipping, sobre você rodar essas besteiras aí. O que eu tô falando é para pessoas infoprodutores, né? Pessoas que vendem nutracêuticos, pessoas que fazem lançamento, pessoas que vendem low ticket, que tem um modelo de negócio sério, mas não tão sério assim. E o porquê que eu tô falando não tão sério assim? Porque antes a gente, principalmente eu que vim do Direct Response, do marketing direto, a gente tem uma cultura onde a gente precisa gastar 80% da energia na nossa oferta e 20% ou até menos no nosso entregável. Obviamente que os nossos produtos eles têm uma entrega, né? Eles têm uma entrega onde pode ser vista uma percepção de valor, mas a nossa oferta ela é totalmente mais agressiva e acaba não coincidindo com a entrega desse produto. E o que vai mudar muito nesse ano e já está mudando é exatamente isso. Os negócios no mercado digital, eles têm que ser levados mais a sério. Então acabou essa questão de fazer uma oferta, botar para rodar e ganhar o dinheiro. Lembrando, alô, mas isso não funciona? Funciona. Eu tenho amigos meus que lançam uma oferta, formato Direct Response, estão rodando, tá tudo certo, estão ganhando dinheiro. A questão é que hoje, os produtores que estão tentando enxergar algo a mais, além de ficar lançando oferta, ficar fazendo dinheiro, perdendo dinheiro, que tem essa visão um pouco mais, trazendo para a linha de empreender e até criar um negócio mais sólido e mais sério, eles estão olhando para outro lado. Então, eu não estou falando para você mudar a sua estratégia, eu não estou falando para você, às vezes, mudar o seu mercado. Mas lembra que eu falei para você, as estratégias, elas ainda funcionam, mas você precisa fazer de uma forma diferente. Então, independente do seu negócio no digital, é que 2026, na nossa visão aqui da empresa principalmente, é a gente criar negócios mais sólidos e visando o médio e longo prazo. E para 2026, o que a gente está fazendo aqui é que a gente está trazendo todas as nossas operações para o modelo de recorrência e marca. O que significa isso? A gente não está falando de inventar roda, a gente não está falando de criar algo extremamente novo, né? Tanto que o modelo de recorrência é algo que vocês já utilizam, né? As pessoas já utilizam no funil de vocês, mas a gente está falando justamente sobre o que eu comentei antes, que é fazer isso de uma forma diferente. Então, enquanto antes a gente tinha uma oferta que a gente extraía o máximo dela, ela parava de funcionar e a gente ia para outra, hoje a gente foca no modelo de recorrência, a gente foca no LTV, a gente entende que muitas vezes o nosso CPA ele pode estar um pouco mais alto porque a gente vai acabar ganhando depois e junto com isso a gente está criando um negócio mais sólido aonde pode gerar equity, né? Porque hoje uma operação, principalmente dependendo do que você vê no digital, eu tenho certeza que 80%, 90% das pessoas, elas lançam ofertas, né? Elas focam em vender esse produto. Quando parou de funcionar, você faz uma coisa nova e segue o baile. A gente fez isso por muito tempo aqui. Mas a gente entendeu que a gente queria algo mais sólido. A gente entendeu que a gente queria construir uma empresa de verdade, porque o modelo que a gente mais trabalhou aqui foi através da venda direta, né, para público frio. Então, basicamente, hoje o Direct Response eu vejo como um setor de uma empresa para captar lead, porque eu acho que é uma das melhores estratégias para você popular, né, uma base, mas não como um negócio onde eu consigo estar 2, 3 anos trabalhando nele e depois vender por um valor maior. Porque esse formato que a gente estava fazendo, a gente não conseguia ter um valuation, né? A gente não conseguia ter um valor como empresa. Então é por isso que a gente está trazendo essa malícia do Direct Response, né? De um mercado onde a gente vende ofertas muito agressivas e trazendo para um nicho white, né? Então a gente ainda está criando, por exemplo, aplicativos, mas esses aplicativos eles têm um entregável bem melhor, eles têm um entregável focado em manter a recorrência, né, em aumentar o LTV. São aplicativos que a gente tem focado em marca, em criar branding para essas marcas, para que lá na frente a gente consiga vender elas. Então, em resumo, para a gente finalizar esse vídeo, sabendo que o custo está mais caro, a gente precisa criar negócios onde a gente aumente o nosso ticket médio ao decorrer do tempo. Então, hoje o modelo de recorrência, a gente acredita que seja um dos melhores modelos para você estar entrando em 2026. O que você demorava 90 dias para validar uma ideia, hoje você faz em uma semana. Agora, imagina você ter esse poder, essas ferramentas na sua mão que a gente tem hoje, que é a inteligência artificial,
para conseguir testar várias coisas. E, além disso, quando a gente acertar, a gente está criando um negócio onde ele poderá ser vendido daqui a um tempo por um valor alto. É uma empresa que está gerando valor, né? E você está no modelo de recorrência, onde eu acredito que seja um modelo mais seguro para a gente trabalhar hoje. Então a gente não parou de fazer oferta, a gente não parou de escrever copy, a gente não parou de muitas vezes fazer uma VSL, a gente está testando vários formatos da venda do app, a gente vai trabalhar com página, a gente vai trabalhar com algumas mini VSLs. A gente acabou não mudando o que a gente já estava fazendo, mas a gente mudou a forma de trabalhar. Então antes o foco era vender muito num prazo mais curto, agora a gente quer vender um pouco menos, num nicho mais white e conseguir ganhar com o tempo, ganhar na recorrência. E além disso, antes a gente estava gastando energia em uma empresa onde não tinha valor de mercado, agora a gente está depositando esforços em algo que lá na frente vai ter um valor de mercado. Então, independente da sua operação, se ela não está sustentando mais, se o lead está muito caro, você não consegue vender, as suas estratégias não funcionem mais, a dica que eu dou é: tentem reinventar o modelo de negócio de vocês dentro de coisas que já acontecem. Você não precisa inventar nada novo. O modelo de recorrência ele já existe, ele já existia há muito tempo, né? A gente tinha recorrência no funil das ofertas, por exemplo, de DR. Mas hoje a gente criou uma forma diferente de trabalhar com a recorrência, trazendo ela como foco principal. Se você gostou desse vídeo, clica aqui embaixo no like. Se esse conteúdo fez sentido para você, você acha que meus próximos conteúdos vão agregar alguma coisa para você, se inscreve nesse canal e vamos embora. Valeu!